em nome de Jesus. Senhor, abençoe o pastor Jorge, que agora ele seja usado pelo teu Espírito Santo. Meu Pai, que a tua palavra venha como uma flecha aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, desejoso que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos e com as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que bom estar por aqui. Êxodo capítulo 12. Se você não sabe, a maioria eu acredito já sabe, Êxodo é o livro que o pastor Jorge mais gosta da Bíblia. Não é o único livro que ele gosta, mas é o livro que ele mais gosta da Bíblia, né? Eu gosto e amo a palavra de Deus, mas me chama muita atenção o livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Amém? Diz assim a palavra: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Irmãos, o livro de Êxodo trata da libertação do povo de Israel do Egito. E nesse momento, do contexto desse texto, Deus já havia feito uma passada e uma agressão de Deus, dizendo assim, a todos os deuses do Egito. E agora estava por ser lançada a 10ª e última praga, aquela que Faraó não poderia resistir e teria que realmente liberar o povo de Israel. E é sobre isso que nós queremos falar. O tema de hoje é o caminho da libertação. Não é a libertação somente do povo de Israel, mas a nossa libertação. E não é somente a libertação da minha alma do inferno, mas a libertação dos meus maus hábitos, dos meus vícios, daquilo que tem me envergonhado a Deus e às vezes os nossos familiares. Eu queria falar com vocês sobre essa questão. E a primeira coisa que a gente pode perceber é que na história desse texto, Deus vai caminhando e mostrando para a gente algumas coisas que são fundamentais. A primeira coisa que eu vejo é que o verso 7 diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Quando a crise se torna insuportável, o povo clama por liberdade. Irmãos, não há muito que a gente contestar o que eu vou dizer. Mas a verdade é que nós muitas vezes só procuramos um médico quando a doença chega a um estágio muito avançado. Às vezes nós não queremos
nos colocar à disposição de um profissional da saúde, porque nós não queremos admitir o fato de que estamos doentes. Também acontece na vida de qualquer pessoa a resistência a poder confessar que ela precisa de ajuda. No Celebrando a Vida, que é o novo nome do Celebrando a Recuperação, isso se chama o primeiro passo das nossas vidas. E é também o primeiro passo para a libertação das almas e dos nossos maus hábitos. Isso se chama sair da negação. É quando nós continuamos a insistir e dizer: eu não preciso de ajuda, eu estou bem. Eu não tenho feito nada de errado, eu estou ótimo. A família insiste em dizer que está sendo agredida pelo nosso mau comportamento, e nós continuamos a dizer que nós temos o controle de toda a situação e que por isso eu posso continuar livremente a minha vida sem precisar agir na direção de buscar uma libertação ou uma cura. Existem muitas pessoas que são, por exemplo, escravizadas pelo álcool. Elas não se dão conta de quanto o álcool tem agredido a ele, a Deus e a sua família. E as pessoas sempre dizem assim: olha, quando eu quiser, eu paro. Às vezes nós percebemos algumas pessoas que estão a caminho de um grande vício, e nós alertamos as pessoas e dizemos para ela: rapaz, para com esse negócio, você vai chegar a um nível incontrolável. DJ Elpice tem uma canção que eu não me atrevo a cantar, mas onde diz assim um texto que é a branca pura que você dominava, agora te dominou. E porque dominou, você não tem mais sentido, não tem mais vontade. Você diz que não quer, mas ela influencia você e o teu querer, e você acaba querendo usar o danado do pó branco. Nós muitas vezes pensamos isso no mundo espiritual, quando as pessoas são ofertadas a elas a salvação em Jesus Cristo, mas elas dizem: eu não preciso de nada. Certa ocasião um jovem chegou diante de Jesus e disse para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Aquele moço rico chegou a dizer para o mestre que ele sabia de tudo e já fazia de tudo. E o Senhor Jesus, como não tinha mais nada a argumentar com ele, porque ele não admitiu os seus erros, o Senhor Jesus disse: vai, vende tudo que você tiver, dá aos pobres e me segue. E aí tocou na riqueza dele, e ele saiu triste porque ele não podia ser libertado, porque ele tinha um amor muito grande apegado às suas riquezas. A primeira coisa que nós precisamos fazer diante de Deus é assumir a nossa necessidade. Êxodo capítulo 3, versos 7 a 9, quando Deus tem um contato com Moisés, a argumentação de Deus com Moisés foi assim: Moisés, é preciso de alguém para lá. E Deus diz assim: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Enquanto Deus não enxergar em você o desejo de você se libertar, enquanto Deus não perceber em você e você não demonstrar a Deus que precisa de ajuda, que você não pode viver sem Ele, você jamais poderá ser liberto de qualquer coisa. Qualquer coisa. Certa ocasião, os fariseus chegaram diante de Jesus e disseram para ele: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E o Senhor Jesus machuca, tocando na ferida. Ele diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus podia ter argumentado que o povo fora escravo do Egito no passado, e que naquela ocasião em que Jesus estava com ele, estava sendo escravizado por Roma. E eles petulantemente: nunca fomos escravos de ninguém. E o Senhor Jesus esqueceu toda essa história de escravidão e disse: quem comete pecado é escravo
do pecado. Rick Warren costuma dizer algo que nos abençoa com essa questão. Diz que você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Eu vou repetir: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Se você não admitir que precisa de libertação, e a nossa igreja é fantástica. No outro dia um pessoal chegou para mim e falou assim: mas aqui tem libertação, pastor? Tem. Ah, então vocês são tudo pentecostal, não? Eu falei assim: não. Como não? A mente daquela pessoa atribui um comportamento e revela uma mente escravizada por uma religiosidade, pela postura de uma denominação religiosa. Uma vez, quando estávamos na congregação lá em Vigário Geral, eu queria pintar uma pomba branca. E o pessoal vai pensar que nós somos pentecostais, mas nós somos pentecostais, no sentido bíblico da palavra. Nós experimentamos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? João capítulo 8, verso 34, o Senhor Jesus disse aquilo que eu falei agora há pouco: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Há uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, até porque eu não quero passar do horário hoje para vocês. A libertação abrirá um novo tempo em sua vida, nova postura. O verso 2 diz assim: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Deus está instruindo ao povo judeu que vai haver uma libertação, e está dizendo assim: olha, marca esse dia vai ser o primeiro ano da história de vocês. E eu fico me lembrando que em abril de 76 foi o primeiro dia da minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Jesus aos 21 anos de idade. E a partir dali a minha história mudou. O que Deus está dizendo para o povo de Israel é que agora a sua história vai mudar. A sua vida vai mudar. A sua transformação será notória. Um povo sem Deus, um povo que não estava acostumado com a liberdade de poder fazer aquilo que bem entendesse, ao pedir para adorar a Deus, lhe foi negado. Agora nós temos a oportunidade de nós pedirmos a Deus, e Deus nos dá essa oportunidade. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. É o Senhor Jesus a oferecer. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos libertar, Deus nos dá uma oportunidade de termos uma nova vida. A libertação, aquilo que escraviza você, ou seja o pecado, ou seja a mania que você tem. E quando eu falo mania, irmãos, talvez você possa tentar imaginar. Eu fico pensando como, por exemplo, o pessoal dos fariseus dizendo: nós nunca fomos escravos de ninguém. Eu acho que eles não tinham ideia da sua escravidão. Pastor Meise disse agora há pouco aqui, um texto que eu quero comentar com você aqui agora há pouco. A mensagem dele, o tema foi que era servindo, ou colocando, como é que ela esqueci agora? Lealdade dividida. E o texto dele foi de Mateus 6:24, quando diz assim: só se pode servir a dois senhores, ou você vai amar um e desonrar a outro. Na vida do povo de Deus, do povo de Israel, é sempre essa mesma batalha: ou nós vamos servir a Deus, ou vamos lutar contra Deus. Paulo pensava, por exemplo, que o fato dele buscar a Deus e buscar os inimigos do judaísmo era uma maneira dele lutar contra os hereges e abençoar a vida de Deus. E quando ele tem um encontro com Jesus, o Senhor Jesus diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Às vezes nós nem sabemos o quanto nós estamos aprisionados em alguma coisa. Sabe, uma das coisas que eu fico pensando é na religiosidade de algumas pessoas.
É bem possível que algumas pessoas venham à igreja e isso só, por si só, já lhes deixam satisfeitas. Elas acham que fizeram a sua obrigação com Deus. Talvez alguém possa dizer assim: eu venho trazer o meu dízimo todo mês e entrego ao Senhor, e já fiz a minha parte. Eu conheço gente que, afastados de Deus, vem à igreja só para entregar o seu dízimo, como se Deus dependesse da sua verba, dos seus recursos. O dízimo é uma oportunidade que Deus nos dá de fazermos parte do seu mundo, do seu ministério, do mundo espiritual. Mas a religiosidade tem feito a pessoas um mal terrível, elas estão escravizadas por isso. Eu me lembro que em um tempo passado eu vivia entregando a minha vida à religiosidade, e eu me lembro que eu ia mais ou menos com aquele clima de confessar os meus pecados para um padre, e depois que eu confessava os meus pecados, eu praticamente dizia: estou novo a semana inteira, já posso pecar de novo. Era algo que para mim funcionava de uma maneira diferente. Eu achava, por exemplo, que Jesus morreu por todo mundo, por todos os pecadores, e todos nós teríamos liberdade de pecar. Quando o que nós recebemos de Deus é a liberdade para dizer não ao pecado. Eu só me torno livre quando eu recebo de Deus o seu Espírito Santo e eu passo a dizer não para o pecado. Antes o pecado brincava comigo, eu não me apercebia e ficava até achando que era absolutamente normal pecar. É absolutamente normal falar um monte de palavrão. É absolutamente normal encarar as mulheres de uma maneira bem baixa. E que aquilo era absolutamente normal na vida das pessoas, e que por isso Jesus morreu por todos nós. E eu aceitei esse sacrifício, e eu posso continuar pecando à vontade, porque eu já sou liberto por Jesus. Você entende a minha religiosidade que eu tinha? Eu vejo muita gente assim ainda. A outra coisa que eu gostaria muito de tocar aqui para vocês: sua casa precisa ter cara de crente. Eu queria dizer que a sua casa aqui é você mesmo, o Santo Espírito de Deus. Você é o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. O verso 7 diz assim: passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerão o animal. O que era isso? Era o anunciar no mundo espiritual daquele momento, onde o anjo da morte ia passar e dizer assim: esta casa tem o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que salva as pessoas. E o anjo da morte passava e nada acontecia naquela casa. Já na casa dos egípcios, não havia esse pacto. E o anjo passava e os filhos, os primogênitos morriam. E isso não é outra coisa senão uma dica para nós. Na nossa casa precisa, de verdade, funcionar como um lugar que Deus habita. E eu não falo somente da minha casa material, lugar que eu durmo, acordo, mas eu falo da minha vida, do meu corpo, espiritualmente falando. Ele tem glorificado a Deus. As pessoas olham para mim e dizem: esse sujeito é crente, esse homem é um servo de Deus. Por acaso o demônio, quando você o vê incorporado a alguém, respeita você? Ou se afasta de você, ou te menospreza? O que Deus está dizendo aqui é que nós precisamos ter a marca de Cristo em nós. O mundo espiritual precisa olhar para nós e dizer assim: essa pessoa pertence a Deus. Essa é a libertação, ter a marca de Jesus Cristo em nós. Aqui diz, no verso 8, que a carne deve ser assada no forno, preparada, queimada. Uma alusão ao Senhor Jesus, que foi provado no fogo. Ele poderia ter saído daquela cruz, mas não saiu. A ideia de que minha vida precisa ser também provada nesse fogo.
Colossenses 3, capítulo 1 em diante diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Eu preciso ter um compromisso de quem comeu o cordeiro por completo. Jesus não é uma parte da minha vida, Ele não domina uma parte do meu coração. Ele precisa dominar a minha vida. Esse é um sintoma da minha libertação. Beba ervas amargas, parece um pouco da nossa celebração de ceia. Ervas amargas, no verso 8, irmãos, quer dizer a lembrança daquilo que nós já passamos. Todo o Velho Testamento, se você lembrar, Deus está sempre lembrando ao povo uma coisa: você ouviu o que eu fiz no Egito, você sabe como eu libertei o povo de Israel de Faraó. O mundo espiritual precisa olhar para nós de uma maneira especial, em que você esteja preocupado com o dia que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, onde as pessoas olham para você e falam para você do mesmo jeito que esse que nós estamos vendo aqui. Eu lembro dos momentos de que eu não era crente. Eu me lembro dos momentos em que eu era infeliz na minha maneira de comportar. Por isso Deus diz para o israelita: você tem que tomar a erva amarga, para lembrar dos momentos amargos da sua escravidão. Você também precisa lembrar, com certa indignação, pelos problemas que você trouxe a Deus, a sua família e a você mesmo. É por isso que você precisa buscar sempre essa libertação e dizer assim: eu não posso aceitar ser alguém que depois de receber Jesus como Salvador, ainda venha denegrir a imagem de Deus e do seu povo. Porque eu preciso disso, eu preciso ouvir as ervas amargas. Eu preciso sentir o sabor e dizer como é amarga. E por que é amarga? Eu podia até com uma coisa bem docinha para ver. Hoje nós fazemos isso na celebração da ceia. Como é gostoso aquele suco de uva, não é verdade? É porque a erva amarga é o Velho Testamento e o vinho doce é o Novo Testamento. O testamento de alguém que não esquece do seu pecado, mas lembra da volta de Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou assim: você vai tomar esse pão, vai comer esse pão, beber desse cálice, até que eu venha. Significa, não esqueça que Jesus está por vir. A outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que diz assim: estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Estejam prontos para a nova jornada. O que Deus diz para o povo de Israel: olha, você tem que comer esse negócio vestido para sair. E quando eu penso nisso, eu fico imaginando a minha esposa que vai sair comigo daqui a pouco, e que ela não fica pronta. Não tem um monte de mulher assim? A gente lá em casa, sei com todo carinho, que eu adoro minha esposa, quando ela pega a primeira roupa, eu falei: já sei que não é essa que vai. Talvez com muita chance a segunda ou a terceira. Da quarta nunca passou. O que Deus diz para o povo de Israel naquele momento: te prepara para a saída, te prepara para caminhar para a terra prometida. O que Deus está falando para o povo de Israel é que nós devemos fazer isso apressadamente, irmãos. O pão era sem fermento, porque não haveria tempo de levedar. A ideia que Deus quer é que nós sejamos pessoas apressadas em nos libertar, que a gente anseie essa liberdade, que a gente se sinta desejoso de poder ver para trás o mundo de pecado que nós servimos, que a gente possa entender que Deus maravilhoso tem pressa para conosco. Nós temos ouvido algumas mensagens do nosso pastor sobre a volta de Jesus Cristo, e nós sabemos, isso já está bem claro para nós, que ninguém sabe o dia que ele vai chegar.
Sabemos que Ele vai voltar. Sabemos que vai ser inesperado. Ninguém sabe o dia. Mas trazendo para esse momento, nós devemos estar preparados para ir. Porque essa é a palavra de Deus para o povo de Israel. Vocês estejam vestidos prontos para a partida. Prontos para a libertação. Porque o Deus de seus pais está aqui para te libertar. É viver apressadamente, estar pronto para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Prontos para sair. E eu quero caminhar para o final. Já que nós temos pouco tempo hoje aqui, eu queria que os irmãos pudessem sair mais cedo mesmo. Não é que a gente tema o mundo lá de fora. Há uma jornada nessa semana. Mas você tem que sair daqui de uma maneira especial. Só uma maneira especial de você ser liberto disso tudo. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade? Jesus é essa verdade. Mas só há uma maneira das pessoas alcançarem a sua libertação. Seja a libertação da morte eterna, ou a libertação de algo que tem afligido a sua vida e de sua família. Encher o seu coração com o Cordeiro de Deus. Naquela noite, Faraó viu o seu filho morrer. O Egito viu o poder de Deus. Cada praga revelou uma agressividade, uma agressão de Deus aos deuses egípcios. A primeira delas foi, eu não vou falar de todas não, tá? Mas a primeira delas foi o sangue do rio Nilo. A história diz que, a mitologia egípcia diz que foi o choro de Ísis pelo seu irmão que foi morto pelo seu marido, que era irmão dela, que foi morto por um outro irmão dele. E ela chorou e o rio Nilo inundou. Cada praga revelou o poder de Deus. E isso quer dizer que você não tem nenhuma saída, nenhuma razão para você desperdiçar a oportunidade que Deus está te dando. Só Jesus pode nos transformar. Só Ele pode nos dar a libertação. Eu queria que você pudesse pensar nesta noite sobre a libertação da sua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje. Eu não sei se você é uma pessoa presa num computador com imagens obscenas. Eu não sei se a sua escravidão é algo que você fuma, bebe. Eu não sei se a sua escravidão é a mania de falar palavras torpes, como hoje o nosso pastor comentou. Eu não sei se a sua escravidão é querer dominar a sua família, os seus familiares. Mas eu sei de algo que pode te abençoar. Jesus Cristo quer te libertar disso. E eu queria oferecer a você a oportunidade de você orar. Fazer como o povo de Israel fez bem no início. Assumiu a sua culpa e clamou a Deus. E Deus veio em socorro do seu povo. Eu quero dizer para você que se você clamar, Deus pode salvar você. Deus pode libertar você. Mas enquanto você não se colocar como alguém que precisa de Deus,
você continuará escravo. As tempestades da vida são usadas por Deus para nos chamar a atenção, para nós irmos correndo para o braço do Pai. Queria que você orasse enquanto tocasse essa música e depois eu vou conversar com você.